Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, esse programa para elevar a sua autoestima, esse programa delicioso de todo sábado de manhã, que quem fala é a apresentadora Daniela Rocha. Para você que está sintonizado aqui na Rádio Itapuí 100.3, hoje a gente tem uma convidada super especial, que eu também vou conhecer um pouquinho mais dela, o que ela tem para nos ensinar, o que ela tem para nos ensinar para os ouvintes. Acredito que vai ser um conteúdo de muita qualidade. Então, você vai lá, manda um WhatsApp para as amigas, para as vizinhas, para os parentes e diz para sintonizar aqui na Rádio Itapuí que esse nosso programa vai estar muito bom. Então, antes de eu apresentar a nossa convidada, eu gosto, né, sempre como de ler a nossa mensagem do dia. Então, a nossa mensagem do dia 16 de dezembro. Então, tenha poder sobre o seu poder. Então, a mensagem é desse livro, meu livro da consciência. Então, quem está nos assistindo aqui no YouTube tem a oportunidade de ver a capa do livro, e quem está escutando aqui na Rádio Itapuí, só se deliciar com a mensagem. Então, assim, tenha poder sobre o poder. Muitas pessoas sonham com poder e, quando conquistam, sentem-se plenas e livres. Não se engane, pois o poder tem algumas nuances traiçoeiras. Ele tanto pode libertar, como ele também pode prender. É uma força que dá uma sensação de segurança, engrandece e traz energia para realizar mais e mais. Mas tome cuidado para não se sentir acima do bem e do mal. Você pode desfrutar do poder se tiver consciência de suas tentações e conseguir dominá-los. Quanto mais conquistamos na vida, mais responsabilidades assumimos. Seja responsável pelo seu poder. Olha só que mensagem é mesmo. Às vezes a gente quer tanto ter poder, quer ter tantas coisas, só que quando aumenta o nosso poder, aumenta nossas responsabilidades, né? Faz parte da vida de adulto. Então, agora eu quero apresentar a nossa convidada, Vanessa Binotto, nutricionista. Ela é especialista em terceira idade, pessoas de idade um pouquinho mais. A gente fala os novos idosos, né? Porque hoje os idosos, a gente convive com tanta gente que já tem a idade de idoso e a gente não se sente, as pessoas não se sentem idosas. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Salto Alto. Obrigada, Daniela, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês, esclarecendo as dúvidas, para que as pessoas também possam entender um pouco mais do que é esse trabalho de geronto, né, de envelhecimento. Às vezes a gente Isso. pensa que cuidar da saúde no envelhecimento é só quando a gente chega lá nos 60, né? Mas esse Olha, percurso começa muito antes, na olha. verdade, né? Eu digo, a partir dos 25, 30 anos, a gente já tem o envelhecimento celular e a gente já precisa estar se atentando às necessidades metabólicas para que a gente chegue lá nos 60, nos 80, nos 90, nos 100, como é muito comum aqui em Santo Antônio, bem, realmente com qualidade, com saúde, com independência, que acho que é o maior desafio do envelhecimento, né? Uhum. Vanessa, até quero que tu explique um pouquinho mais da tua especialidade, porque eu fui muito sucinta, até porque eu não conheço da tua especialidade, né? Então, explica, né, para as pessoas, para os ouvintes que estão aqui nos escutando, a tua especialidade, e daí eu já quero te fazer algumas perguntas com base nisso. Perfeito. Então, a minha formação de base, na verdade, eu tenho duas formações, que é a gastronomia, né? Então, realmente Uhum. trabalho na cozinha, e a minha segunda faculdade foi a nutrição, né? E juntando essas duas áreas, eu acabei indo para a direção do envelhecimento, porque o que é muito claro, né, na minha atuação, sempre foi desde a faculdade, de que não adianta eu prescrever uma dieta maravilhosa se eu não conseguir que meu paciente coma ela. Então, ela Uhum. não pode ser só bonita no papel, eu digo, ela não pode só ter as calorias ideais para aquele paciente, mas ela precisa também ser palatável e ser adaptada para aquela população. Uhum. Então, eu tive um percurso aí para até chegar ao envelhecimento. Depois que eu fiz a faculdade, eu acabei fazendo uma pós-graduação em nutrição clínica e doenças crônicas, que me trouxe ainda mais para esse cunho de envelhecimento. Uhum. E a partir disso, eu queria entender um pouquinho assim, como que eu atendo uma população variada, com poucos recursos.
Porque eu digo, com muitos recursos, a gente tem mais opções, mas com poucos recursos, a gente não tem tantas opções. Então, eu digo assim, como que eu faço para cuidar desse envelhecimento independente das condições financeiras dele? E nisso, eu acabei migrando para o mestrado, que eu fiz na PUC, em Porto Alegre, em gerontologia biomédica. Gerontologia biomédica é os cuidados de saúde por profissionais de saúde, né? Então, o geriatra é um médico que atua com o envelhecimento, né? Uhum. A gerontologia, o profissional gerontólogo é um profissional da saúde que trabalha com o envelhecimento. Então, a minha Uhum. formação é justamente essa. O meu olhar vai muito além da nutrição hoje, Uhum. justamente por causa do mestrado, enfim, da, da experiência que eu tive. No meu mestrado, eu avaliei mais de 250 pacientes com 90 anos ou mais. Esse era o corte da minha pesquisa, né? Então, eu fui na casa dessas pessoas em Porto Alegre, porque, de acordo com o censo de 2013, que é o último ainda, porque a gente ainda não tem o Meu novo, Deus, faz tempo. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de donagenários, que isso era um mérito do Rio de Janeiro, né, no censo lá de 2003. E em 2013, então, Porto Alegre passou a ser. Então, nós temos muitos nonagenários em Porto Alegre. Então, por isso que nós queríamos entender. Então, o que que faz, o que que é a diferença, né? Que as pessoas dizem, mas Vanessa, que nutrição que tu faz, né? Uhum. Agora eu ia te perguntar, agora eu entendi o contexto, tua especialidade, e agora eu quero saber, Vanessa, porque assim, eu tenho algumas umas crenças que eu quero te questionar, mas primeiro eu quero saber, é possível envelhecer saudável? E que dicas que tu daria para nós, ouvintes aqui que estamos escutando, quando que a gente começa? Quando tu falou aos 25, aos 30, meu Deus, já fiquei apavorada, porque eu já estou indo para os 40, então eu já estou atrasada já. Que dicas que tu tem? É, Qual é o primeiro passo? Por onde a gente começa isso tudo? eu digo assim, realmente a gente tem que se preocupar no envelhecimento a partir de agora, de hoje, né? Porque Uhum. realmente o envelhecimento metabólico, a partir dos 25, dos 30 anos, ele já é estabilizado, ou seja, ele acontece, né? Então, os hábitos de vida que a gente leva no dia a dia é o que vai determinar o meu envelhecimento. Então, quer Uhum. dizer, não adianta eu chegar lá nos 60, Uhum. não adianta. Adianta, mas não vai ter o mesmo resultado. Eu digo assim, a partir de hoje eu vou fazer uma atividade física, sei Uhum. lá, 2 vezes por semana. Uhum. Uhum. Isso vai te ajudar em partes, mas muitas coisas já foram definidas até os teus 60 anos. Né? O envelhecimento, a etapa de vida do envelhecimento é muito rápida. Eu digo, a gente pode viver até os 60, até os 70, até os 80, até os 90. A gente não sabe quanto. Então, na Uhum. verdade, todos os dias a gente precisa tomar decisões de vida que vão permitir que a gente tenha independência. Hoje eu acabo trabalhando muito a questão de um É. envelhecimento independente, porque eu digo assim, a gente não garante, não tem como a gente garantir que a gente vai ter saúde, né? Eu digo, a gente pode retardar, a gente pode atrasar o aparecimento de uma doença, mas o que a gente pode fazer é proporcionar àquela pessoa, aquele paciente, o maior tempo possível de independência. Porque eu digo, não tem coisa mais difícil de se dizer para um paciente do que, por exemplo, que ele não pode mais ir ao mercado sozinho, né? E De que ele eu, não pode mais hum, ir ao banco sozinho, né? Então, fazer o cabelo sozinho. São atividades de vida diária que eu digo, quando a gente não pode mais fazer, a gente entra num beco mais escuro, né? assim, escutando tu falar que essas decisões, tipo assim, daí a gente também, né? Por exemplo, assim, tá, se eu não me cuidei até agora, e eu vejo muitas pessoas assim, a gente convive com pessoas muito do interior, e quem nos escuta que são donas de casa, gente que mora que já tem hábitos enraizados lá de muito tempo, né? E que às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai mudar? Esses tempos, um ano passado, eu levei o meu sogro num médico integrativista. Meu Deus, chegou lá o médico
quis fazer uma revolução na vida dele. Mas, claro, aquilo não se manteve, por quê? Porque era totalmente diferente da rotina dele, né? E uma coisa que eu quero saber de ti, por exemplo, assim, tá, o ideal é a gente já começar a pensar o quanto antes. E uma coisa que tu falou, bem interessante com relação a gente não ter dependência, porque assim, na minha família, a minha avó hoje depende da minha mãe, eu tive vó acamadas, então a gente conhece tantas pessoas que em função de um problema de saúde, de uma má alimentação, de não ter seu cuidado, de realmente ter que depender. Isso eu acho que é a pior situação, assim, de quem passa e os familiares que a gente convive realmente é algo muito difícil. Mas voltando, eu ia te perguntar, como é que a gente daí começa os primeiros passos? Como é que a gente começa a mudar algo que a gente já está habituado uma vida inteira? Como a gente faz isso? Respondo a tua pergunta, mas trago um pouquinho da questão das tuas ouvintes, que são também as minhas pacientes. Uhum, são Porque eu outros acho pacientes. porque eu digo assim, a família muitas vezes, porque normalmente os pacientes não chegam eles por conta de virem até mim, mas normalmente é algum familiar que Uhum, ouviu eu falando, enfim, ou que tem alguém que eu já atendi. Mas por quê? Porque eu sempre digo que a pessoa de mais idade, ela precisa de um aprofundamento, ela precisa entender por que ela precisa fazer aquela mudança. uhum, E é meu papel, como profissional da saúde, não fazer todas as mudanças de uma vez só. Porque, justamente uhum, como tu disse, elas não perpetuam. Fazer mudanças é difícil em qualquer fase da vida. Então, não vai ser lá na frente, ou quando eu decidir, que eu vou conseguir. Então, assim, qual é o meu maior risco? Esse que eu vou começar a trabalhar primeiro. Então, é uhum, uma questão também de conseguir ouvir o paciente, né? Que eu uhum, sempre digo, a minha consulta ela tem no mínimo 1 hora e essa 1 hora é do paciente, porque eu escuto, né, o que uhum. ele está dizendo, o que ele está me trazendo, para poder ajudar ele da melhor forma. Às vezes tem uma coisa muito simples ali no meio que nem a família e nem o paciente percebeu e que eu consigo ajudar. Mas voltando à tua pergunta, que eu não me lembro qual que A era. pergunta é como é que a gente começa, né? Se preparar para Isso, envelhecer. E tu falou aqui, isso, qual. e daí depois eu quero te perguntar uma coisa do risco que tu falou também. Eu quero saber quais os maiores riscos. Porque a gente sabe, mas eu queria, acho que sei, né? Mas eu queria escutar de uma profissional quais são os maiores riscos e como é que a gente vai fazer para a gente amenizá-los. Isso, então eu digo que assim, por onde a gente começa? Por aquilo que a gente consegue, né? Então tem muita gente que diz assim, ah, Vanessa, eu vou começar fazendo uma atividade física. Ótimo. Daí me dizem assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Uhum, Gente, não precisa começar indo para academia. Começa caminhando, começa com aquilo que tu consegue. Aí as uhum, pessoas me dizem, ah, mas quando chove não dá para caminhar. Tipo, gente, uhum, dentro de casa eu tenho certeza que todo mundo tem uma mesa aí na sala de jantar que consegue caminhar ao redor, né? Um uhum, degrau, uma escada. Eu digo assim, se dar conta de que a mudança começa no simples, né? Seja aumentando a quantidade de água que a gente toma. Eu digo, chega, para mim, enquanto profissional de saúde, chega a doer, né? uhum, Perceber o quanto as pessoas tomam uhum, pouca água. E eu digo, a uhum. água, ela é base para uma qualidade de vida, né? Ela vai nos ajudar em todas Primeiro as é tomar questões. água. Isso, Tomar água. Isso tomar é água. essencial. Essencial, independente da idade. Independente da idade. Eu digo, daí vocês vão me dizer, ah, mas Vanessa, tem pacientes que não podem tomar água. Gente, pacientes que não podem tomar água são pacientes que estão fazendo hemodiálise. Se tu não está fazendo hemodiálise, tu pode tomar água, Tá, sabe? Não existe um problema sim, de saúde que vai não tem te contraindicação. prejudicar. Exato. Uhum. E depois tu falou também da atividade física. Atividade física também é um bom começo? É um ótimo começo. Eu digo, seja o que der. Né? Eu digo, Uhum. hoje, a gente sabe que, por ideal, para o envelhecimento, a partir dos 25, 30 anos, que é quando a gente começa a perder massa magra, Uhum. a gente deveria manter uma atividade que promova a musculatura, para que a gente tenha tônus muscular, que é o que nos mantém em pé, nos mantém ereto, então nos mantém forte. Eu digo, a gente consegue levantar, a gente consegue caminhar, a gente consegue deitar. Isso nos dá segurança, né? Mas eu digo assim, se não dá para fazer uma atividade muscular,
que seja uma atividade aeróbica, que seja uma atividade prazerosa, que a gente faça amigos, que a gente veja pessoas, que seja um momento de descontração. É. E sabe o que que eu tive um hábito na pandemia, que não tinha academia, não podia ir à academia, de fazer online. Tipo, você vai no YouTube, bota lá exercício, musculação em casa, com o que tu tem em casa. E daí, esses dias eu estava no interior, não estava na cidade, eu disse, ai, agora eu quero fazer também para não ficar parado. Gente, é tão fácil, é 20 minutos. Tu liga o celular, bota ali a aula e era muito simples, assim, era passo assim para um lado, para o outro, pega a cadeira. Então, são coisas muito simples. Então, às vezes a gente começa a botar tanta desculpa. Eu não tenho como ir na academia, tem não sei o quê. Mas celular e internet, gente, olha, é raro quem não tem, né? Tem- a gente encontra qualquer resposta, né? Então coloca lá no YouTube, né? Exercício em casa, alguma coisa assim, e faz. E agora eu quero saber, Vanessa, tu falou dos riscos. Quais são os maiores riscos para gente que não quer Vocês, ter uma dependência dos outros, que a gente quer ter uma velhice saudável? o que que a gente tem que levar em consideração? Que hoje, no Brasil, como um todo, mas em maior quantidade no Rio Grande do Sul, o nosso maior risco são doenças cardíacas, doenças do coração, né? A gente diz que o gaúcho é muito apaixonado, né? Ele sofre do coração. Uhum, Então, tipo assim, realmente é cuidar da pressão, né? Que eu digo, a pressão ela começa a dar sinais muito cedo. E uhum. em tempo, eu digo de a gente ainda tomar uma decisão, né? Então, eu digo, como que a gente cuida da pressão? Né? Ia A te gente cuida perguntar da isso. pressão tendo uma alimentação saudável, né? Eu digo, Uhum, evitando alimentos ultraprocessados. Então, eu digo que nós aqui em Santo Antônio da Patrulha, no Cará, aqui no interior, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem acesso aos alimentos in natura muito fácil, né? Eu digo assim, a uhum, gente tem horta, a gente tem plantação, a gente tem gado, a gente tem criação. Então, se eu não tenho, provavelmente meu vizinho tem, ou alguém tem, o uhum, vô tem, no sítio tem. Eu digo assim, é uma questão de boa vontade, né? É possível. É uhum, fácil? Não, não é fácil. Eu digo, na correria que a gente vive hoje, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. uhum, Mas são escolhas hoje para poder viver o amanhã, né? Então, uhum, assim, quanto mais alimentos in natura, mais saudável for a minha alimentação, né? Eu digo, quanto mais eu descascar e menos eu desembalar. cortar embalagens, né? Desembalar, mais saudável vai ser a minha vida, melhor vai ser o meu envelhecimento. É uma maneira, né, de proteger o meu envelhecimento. Uhum. Vanessa, já a gente tem mais uns 10 minutinhos antes do nosso intervalo, e eu quero saber de ti, assim, o que que é indicado questão de rotina alimentar para uma pessoa já de mais idade? Porque, assim, ó, só dando um exemplo, assim, como é que é no interior e como é que eu vivo esse interior quando eu vou para lá final de semana. Só para te ter E eu acho que é a rotina das nossas ouvintes aqui. Acorda, toma um café. Daí depois, às vezes, come alguma fruta no meio da manhã, depois almoça. Daí depois, se tem alguma sobremesa, se não, daí eu tenho café da tarde. E depois tem a janta. E fora algumas coisas. Gente, eu falo, meu Deus do céu. A gente na cidade não tem, a gente nem para fazer todas as refeições. Às vezes pula o café, vai para o almoço, do almoço já vai para a janta. Como é que é a rotina ideal para uma alimentação saudável, para uma pessoa que quer envelhecer bem, que quer ter uma independência? Tem alguma receita de bolo? Não, mas não dá, né? Não Não tem. tem. Cada Cada caso. metabolismo é um, né? Uhum, É. Mas uma coisa, né, que eu digo que é diferente naquele paciente que mora bem no interior de um paciente que mora na cidade, é que o paciente que mora no interior, normalmente ele tem lida, né? Ele vai ao campo, ele assim. tem uma atividade manual que exige força, né? Então, esse paciente tem uma liberação um pouquinho diferente de alimentação Pode comer um do pouco que um mais. paciente pode comer um pouco mais.
Mas uma coisa que eu acho importante trazer aqui a respeito disso é a questão dos horários, né? Que a Isso eu ia gente te às vezes acha questionar. que Uhum. come muito, né? Come muita quantidade, passa o tempo inteiro comendo, né? Isso, é a impressão que eu tenho, que eu estou sempre na mesa, saio da mesa, daqui a pouco volto para a mesa de Volta novo, pra- e assim a É, gente vai. eu digo, às vezes esses lanches, essas refeições se estendem por muito tempo, poderiam ser mais curtas, né? Uhum, Mas realmente a gente diz que, principalmente num paciente idoso, ele tem mais segurança quando ele come nos horários certos, né? Ou seja, de 3 em 3 horas, no máximo 4, sem passar de 5 horas de jejum. Por uhum, quê? Porque ele não faz pico de glicemia. uhum, Então, isso é uma proteção para ele. Uma coisa que eu vejo assim, no consultório que é muito comum e que acaba prejudicando muito a glicose desses pacientes, principalmente quem já tem uma diabetes, é o que janta. Muitos uhum, pacientes jantam o tal do café, né? uhum, E o uhum. tal do café, Sim, o que acompanha o café? Pão, pão, uma fritura, chimia. bolo, Hum, carboidratos, né? Então, o que acontece no metabolismo? Eu passo muitas horas, eu passo em torno de 10, 12 horas só com carboidrato no meu metabolismo, né? Então, é o tempo inteiro o meu pâncreas, coitado, tem que estar liberando muita insulina para conseguir dar conta de toda essa glicose que entrou. E isso acaba prejudicando muito o paciente. Então, eu sempre digo, o paciente que toma café de noite tem que mudar. Eu digo, a segurança de vida dele, né, de ter uma glicose melhor, é realmente jantar comida, arroz, feijão, carne. é isso que eu ia Eu te digo, perguntar, o fazer que a que mesma é? refeição, Sim, repetir o a almoço? mesma refeição do almoço, repetir o almoço. Sim, mas tem que reduzir alguma quantidade? Não. Aí vai muito eu digo, da necessidade do paciente, né? Bom, é um Uhum. paciente que quer perder peso, que Uhum. precisa perder peso, bom, então talvez a gente possa até tirar o carboidrato ou diminuir o carboidrato dele. Sim, sim. E a gente vai aumentar um pouquinho a carne, aumentar mais legumes, mais verduras, e essa vai ser a janta dele. Mas Uhum. assim, e que tenha um componente de proteína para que esse pico de glicemia não aconteça à Sim, noite. tem uma carne, Né? um Isso, frango, alguma coisa assim nesse sentido? Ovo. ovo, todas as proteínas de origem animal, né? Então, Uhum. carne, leite, ovos, Uhum. carne, não precisa necessariamente ser carne vermelha, mas peixe, frango, porco, Uhum. Sim, e tem algum enfim, horário aquilo que ideal? Sim, porque assim, lá fora a gente janta às 6h30, 7 horas, 7h30, tipo assim, um café da tarde, né? Por um lado, eu acho bom que a gente acaba dormindo mais cedo, então assim, o estômago não fica pesado. Tem algum horário mais indicado? Até que horário é bom fazer a última refeição? Tem alguma coisa nesse sentido? eu digo que o pessoal do interior, né, eles seguem o horário do sol, Uhum, é o horário né? do Na sono. verdade, eles cumprem o circadiano, né? Então, eles estão certos, a gente que quer que o Uhum, sol se uhum. estenda, né? Sim, a gente que Assim, desvia. assim, realmente, quanto mais cedo a gente conseguir jantar, se a gente conseguisse fazer a nossa última refeição às 6 da tarde e a gente fosse dormir às 10 da noite, claro que a gente pode aí colocar uma fruta, enfim, uma vitamina C antes de dormir, mas seria a melhor opção. Então, não, a gente não indica. Claro, né, Daniela? Eu sempre digo, uma coisa é a indicação perfeita, outra coisa é o que é possível, né? Tem gente que chega Uhum, em casa do trabalho às 8 da noite, então não tem como jantar às 6 da tarde. Mas eu uhum, digo assim, quanto mais cedo essa pessoa conseguir fazer a sua janta, com certeza é mais tempo de descanso e mais tempo de metabolização que ela vai ter, né? Porque eu digo, o corpo, a gente cresce, né? Uma criança cresce em que horário? À noite. Nós uhum, também, nós recuperamos o nosso metabolismo à noite. Então, quanto mais tempo ele tiver de descanso, melhor ele vai metabolizar. uhum.
Tá, Vanessa, a gente vai para o nosso intervalo. Agora, os ouvintes da Rádio Itapuí pega, manda o WhatsApp lá, porque depois do intervalo vai ter mais algumas perguntas aqui, mais algumas coisas que eu quero saber da Vanessa, para que realmente, né, a gente consiga colocar em prática. Daqui a um pouco saber um pouquinho mais, e daqui a um pouco, se a gente quiser se aprofundar, também saber onde que a gente procura a Vanessa, né? Aonde que ela atende. Mas primeiro a gente vai prestar atenção nas dicas delas que ela vai passar depois do intervalo e depois ela vai dizer aonde a gente consegue os contatos dela. Então a gente já volta, só se deliciem com a nossa música do intervalo e a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo e agora, antes de iniciar a nossa conversa aqui, eu quero mandar alguns beijos aí para dona Antônia Brito, para dona Arina, para dona Mônica, Maria Luísa, para dona Verônica, para dona Leidina, para todos os meus familiares que estão sempre acompanhando aqui o programa Salto Alto, né? Para todos os ouvintes aqui da Rádio Itapuí, para o seu Neuci, para a Vera aqui da rádio, para o Tiago também, seguidamente estou lá no programa dele. Então, um abraço para todos vocês, um excelente final de semana. Vanessa, tem algum beijo, algum abraço para mandar aí? Vou dar um beijo para todos os meus pacientes. É um prazer poder atender cada um de vocês. Para minha família aqui, está aqui comigo agora, né? Eu estava Ai, que dizendo para a delícia. Daniela, eu sou natural de Caxias, mas acolho Santo Antônio da Patrulha hoje como a cidade que eu escolhi para viver. E Ah, sou muito feliz com essa decisão. que coisa boa. Vanessa, eu quero saber de ti. A gente estava falando de rotina alimentar. O que que é proibido? Tem alguma coisa que é proibida? Tem algum alimento que você tem, olha, esse não é bom, não podemos comer, é proibido, exclui da dieta, da tua alimentação. Existe isso? Que a gente vê tanta coisa nessa internet, né? A gente fica meio Eu confuso. digo, hoje a gente trabalha um pouquinho, eu digo que é a nutrição do assustamento, né? Eu digo, as pessoas chegam a ter medo do que pode e do que não pode. A verdade é que alimento proibido, não existe um alimento que vai te fazer mal. Existe uma quantidade, uma frequência que tu vai comer e Uhum, que isso sim vai te prejudicar. Mas um alimento que seja vilão, não. Um alimento, eu digo assim, não que ele seja vilão, uhum, mas que na minha casa não entra, é margarina. Porque eu digo, a margarina é um alimento 100% industrializado, que se a gente parar para pensar, eu digo, nem uma mosca pousa. Então, por que que a gente está ingerindo? Né? Então, realmente, esse seria o meu alimento mais vilão aí. sim. E a função? Eu já vou te perguntar algumas coisas polêmicas, né? Qual a tua relação do açúcar? Todo mundo fala, é açúcar, não pode ter açúcar. Eu chegou uma fase que eu tinha cortado zero açúcar lá dentro de casa. Mas daí o meu pequeno queria fazer um bolo, uma coisa era um estresse, né? Daí eu disse, ah, tá, de vez em quando tem que ter 1 quilo de açúcar lá na despensa, mas realmente o açúcar e o óleo de soja também eu troquei por banha, hoje é o que eu uso, mas daí tem hora que eles falam que é bom. Então, assim, a gente até nem sabe qual que é a melhor Qual que maneira. é? É, É, açúcar. açúcar. Eu uso. Onde eu faço a unha, eu sempre digo, eu quero um café com açúcar, porque as pessoas acham que porque eu sou nutricionista, eu não tomo açúcar, não como Uhum. açúcar, né? É, eu Não, o achava meu isso café. também. É, não, eu digo, o meu café é com açúcar, não é uma quantidade exagerada, não é com adoçante, é com açúcar mesmo. Uhum. Por quê? Porque a minha alimentação em si não tem grandes quantidades de açúcares. Bom, Uhum. eu não como doce? Como, né? De vez em quando eu como. Tem fases da vida que a gente come mais doce? Tem. Mas não é um extrapolamento, né? Eu digo, Uhum. o açúcar não é o meu carro-chefe. A minha alimentação corriqueira natural, é básica. Eu digo, é arroz, feijão, salada, carne, né? Uhum. E faz a variação dentro dessas escolhas. Então, eu digo, Uhum. não é o açúcar que vai ser o grande vilão da minha vida. Uhum. Sim. Tá? Então, o uso, eu acho que a gente deve usar. Tem muitos pacientes que eu sempre digo, olha, eu prefiro que tu use açúcar do que o adoçante. Porque o Uhum. adoçante, a gente se ilude com ele. Né? Eu Uhum. digo, a gente coloca umas 2 ou 10 gotinhas, né? E Uhum. eu digo, então ele deixa de fazer o efeito dele. Então é preferível que tu coloque açúcar, que tu sinta o sabor, que tu saboreie o açúcar realmente e que tu não te engane. Né? Eu acho que Uhum. isso é o importante de todas essas questões que hoje tem de alimentação, de que a gente não se engane. Né? O que é Uhum. verdade é verdade. É, e a gente vê tanta coisa na internet
que a gente, tipo assim, acaba ficando com medo de comer açúcar, de coisas doces. Por quê? Porque, meu Deus do céu, se eu comer açúcar, eu vou desenvolver tal doença, eu vou ficar... Então, assim, tem certas coisas que às vezes, dá um pânico, né? E com relação à Dá. gordura, azeite, banha, o que que é? Tem alguma coisa que é indicado? Então, eu sempre digo que o que faz do azeite bom, do azeite, do óleo, enfim, bom ou ruim, é o ponto de fusão, ou seja, é a temperatura que ele queima, que é isso que vai tornar ele saturado, né? Que a gordura saturada é aquela que entope as nossas veias. Uhum, Então, o óleo de soja, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, esses óleos são óleos que queimam a 360 graus. uhum, Então, é uma temperatura muito alta. Eu digo que tu vai fazer uma fritura, tu não vai chegar a 360 graus. uhum, Talvez tu consiga usar esse óleo mais do que uma vez, até ele realmente saturar. Eu digo que a gente sente a saturação quando ele começa a queimar, né? A gente vê aquela fumacinha subindo, que é uma fumacinha quase preta, né? Isso é um uhum, óleo saturado. Então, a uhum, partir daí, sim, ele já é um óleo puro. Mas ele pode ser usado? Pode. Ele só não pode ser usado se ele atingir ponto de saturação. uhum, O azeite de oliva, que é aquele que eu uhum. digo que a gente usa na mesa, o ponto de saturação dele são 60 graus, em média 60 graus, Bem alguns menor. menos, alguns Uhum, mais. Então, eu digo, se o azeite de oliva for para a panela, muito provavelmente tu só vai estar sentindo o sabor dele. uhum, Mas uhum, as coisas boas que ele pode te oferecer, tu já perdeu, porque tu saturou. Né? uhum, A banha tem um ponto de fusão muito alto, né? Que gira aí junto ou quase mais do que o óleo de girassol. uhum, Então, é uma boa opção, né? uhum, Só que eu digo assim, aí vai também das calorias, né, pessoal? Eu digo, uhum. quanto de banho eu vou usar para fazer a mesma batata frita que eu iria fazer com óleo de soja? Sim, sim. É que daí, hoje em dia a gente fazia mais fritura antigamente. Hoje é tudo na air fry, né? Hoje Bota. Hoje a gente tudo ali. tudo facilita. Agora eu quero saber, Vanessa, quais os maiores desafios dos teus pacientes que tu escuta, das pessoas no modo geral, para começar essa vida saudável, começar a mudar, né? Quais os maiores desafios? Olha, eu tenho a impressão, assim, hoje de manhã até atendi um paciente que eu digo o quanto a gente peca, que é uma cultura do brasileiro, né, em não fazer prevenção, né? Então, eu Uhum. digo, o meu maior desafio realmente é conseguir chegar nas pessoas antes que elas precisem de mim com um extremo cuidado, né? Que elas cheguem em mim antes que a doença apareça, né? Uhum. Porque aí eu consigo prevenir, né? Por exemplo, hoje a gente já tem estudos mostrando de que a gente consegue tratar o Alzheimer, Olha mas a só. gente só consegue tratar o Alzheimer se a gente Uhum. descobrir isso em torno de 6 a 10 anos antes da doença aparecer. E dá algum Então, sinal? dá, dá sinais. Tanto o Alzheimer quanto o Parkinson. O Alzheimer já tem uma cura que já está chegando no Brasil, mas nessa condição, muito antes de aparecer clinicamente. Né? Uhum. O Mas e qual Parkinson, esses sinais são através de exames? Como é que é esses exames exames? clínicos, na verdade, né? Que eu digo que Uhum. aí acho que está a dificuldade enquanto gerontóloga, né? E Uhum. conversando muito com o pessoal que estuda a mesma linha que eu, de geriatria e gerontologia, do quanto as pessoas ainda têm dificuldade de chegar até nós por não entender muito qual é o nosso papel na saúde e não entender o quanto a gente tem um olhar de prevenção, né? O olhar Uhum. de conseguir Uhum. sinalizar coisas que vão acontecer mais lá na frente, né? Acho Sim, que sim. esse é o grande diferencial da gerontologia, enfim, do geriatra, né? Eu digo, conseguir enxergar coisas que Uhum. podem ser mais retardadas, né? Eu Uhum. digo, hoje se diz que o Alzheimer vai ser como daqui uns anos a diabetes, né? Vai Uhum. ser daqui uns anos como a diabetes. Então a gente Sim. tem a pré-diabetes, né? Ou seja, tu está desenvolvendo, tu consegue retardar o aparecimento ou antecipar.
é uma decisão tua. Da E isso mesma forma, o através de Alzheimer. exame de sangue. Isso no exame de sangue. É porque, olha só, eu desconhecia que eu poderia, tipo assim, ir no médico, ter vários exames de sangue que tem aquele do DNA, não é esse que a gente está falando, ou é? O rastreamento, não? Pro Alzheimer ou para Sim, diabetes? para doenças. Eu não sei se tem mais doenças que a gente consegue já ter um rastreio com antecedência, ou são mais o Sim. Alzheimer? Quais são as doenças que a gente consegue mapear com bastante antecedência? A diabetes é uma que a gente Sim. rastreia ela com Uhum. muita facilidade, né? Pressão alta também é uma doença que a gente consegue Uhum. rastrear. O Alzheimer, a gente rastreia ele não só com o exame de sangue, mas também com tomografia, porque eu tenho que verificar a questão de amiloides, enfim, de placas de amiloides no cérebro, e tu vai vendo se elas estão ficando, se está criando essas placas ou não, né? Uhum. Então, é a partir de aminoácidos. No plasma, na verdade, tu vai verificar a presença ou não dos amiloides marcadores de Alzheimer, e na tomografia tu vai conseguir mapear aonde que essas placas estão. Eu digo assim, um paciente que tem histórico familiar de Alzheimer, a gente já tem condições, não muito acessíveis, né, mas Uhum. tem condições de estar rastreando essa doença, sim. Sim. E o SUS não cobre isso, é tudo particular. No SUS não existe esse Nem plano de saúde ainda está cobrindo. Na verdade, Porto Alegre, agora em julho, recebeu a primeira máquina do Brasil Uhum. que faz a coleta do plasma para verificar os beta-amiloides. Olha Então, é só, algo muito novo, muito né? novo. Muito novo. Mas que está chegando, eu digo, assim como Uhum. em algum momento a pré-diabetes foi muito nova, hoje, Uhum. né, o Hoje é Alzheimer é muito novo e normal. logo Uhum. vai estar, eu digo, porque a nossa população carece muito, né? A gente tem muito, é muito frequente a presença de Alzheimer. Hoje ainda eu estava conversando, ai, não lembro se foi algum cliente, alguém que disse assim, mas o fulano tá internado em função de Alzheimer, de Alzheimer, que estava numa clínica, e assim, coisa assim muito rápida. Eu disse, meu Deus do céu, que rápido, assim, acho que era um cliente que estava um tempo atrás aqui no escritório, ativo, e eu disse, meu Deus, como é que, né, tão rápido, assim, e a pessoa nova, né, As hoje, demências em si, né? muito As rápido. demências, eu digo, elas aparecem de forma muito rápida e a gente tem condições, né? O profissional de saúde especializado, ele tem condições de rastrear isso, né? Rastrear uma demência. Acho que é importante também dizer até para os ouvintes que existe uma diferença muito grande entre demência senil, ou seja, uma demência do envelhecimento, e o Uhum. Alzheimer, né? Não é porque tu está esquecido que tu tem Alzheimer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uhum. Sim, Então, e às vezes, essa, até sim, pode concluir. um exame de sangue, né, uma vitamina baixa pode estar te causando uma demência. Então, não necessariamente é Alzheimer. Por Uhum. isso que precisa ter rastreio. Uhum. E essa demência, em função da idade, tem algum padrão de idade? Tipo assim, a minha avó está com 91, então de vez em quando ela tem umas oscilações. Tem algum... isso é normal a partir de 90, não é normal, tem algum... Porque eu digo assim, a gente não consegue definir assim, o que que é muito velho. Uma pessoa Isso, muito velha, não tem, não né? tem. Não tem. Eu digo, uma pessoa de 100 anos, hoje a gente tem população com 100, 113 anos. Uhum. É uma população bem, né? Então, eu digo assim, a demência ela pode aparecer numa pessoa de 60 anos, mas as pessoas que convivem, né, conseguem notar uma mudança de comportamento, né? Uhum. Então, um esquecimento, um atraso, uma dificuldade de aprendizagem. Isso pode ser uma demência, que muitas vezes, gente, é só alguma vitamina, alguma coisa simples de resolver, Ó, né? Eu digo, as viu? pessoas se assustam, têm medo de ir buscar Isso. tratamento, É. né, achando que é algo grave, e às vezes, na grande maioria, é algo muito Não, simples. e às vezes até não procuram, tá? Porque dizem assim, não, é da idade. Não tem pessoas que assim, não vou nem procurar porque é da idade, é normal. Também tem essa crença assim, né? Dizer, não, isso já tá no tempo dela, realmente está acontecendo isso.
Vanessa, quais os maiores desafios? Que a gente começou e depois a gente já não fomos para os. É, acho que realmente os maiores desafios é que as pessoas busquem ajuda, né? Cheguem até o profissional de saúde. Digo, porque quando eles chegam no profissional de saúde, eu digo, a gente consegue ajudar. Mas se eles não chegam no profissional, a gente fica de mãos atadas. Não temos o que fazer. A gente vê muita coisa, mas não tem o que fazer. Então, é realmente a pessoa buscar ajuda, né? Eu vejo que é característico de pessoas do interior, eu digo, não quererem incomodar, né? Não quererem incomodar a família, não quererem incomodar Isso. as pessoas. Não é incomodar, né? Eu digo, é procurar ajuda, eu digo, é ver quais são as necessidades. Se tiver que tomar um remédio, se tiver que fazer um exame, se tiver que comer alguma coisa diferente, existem recursos que normalmente não são caros, né? Outra coisa que eu digo, como a minha formação base é nutrição, as pessoas têm muito medo de vir para o consultório e que eu tire a alimentação, deixe elas passando fome. Eu sempre digo que é muito mais fácil que elas achem que estão comendo muito do que elas passem fome, Sim, é né? o Normalmente medo, as né? trocas, Medo de ter é, que mudar muito a rotina, tá acostumada de uma forma e daí agora é outra, então eu é. acredito que. E quando tu dá, chegou o paciente lá, tu prescreveu, tu já deu as indicações, qual é o desafio dessa pessoa começar a botar isso em prática? Tem, não tem? É bem tranquilo? Como é que é? Não, eu sempre digo que assim precisa ter, a pessoa precisa sair do consultório ou do atendimento domiciliar, enfim, eu preciso estar segura de que a pessoa entendeu o porquê que ela precisa fazer aquelas mudanças. Normalmente, eu trabalho com no máximo 3 mudanças por atendimento. Eu digo muito mais do que isso, Uhum. a gente não consegue fazer, né? Não consegue manter isso. Então, eu digo assim, 3 mudanças importantes que são pequenas, né? Mas que a pessoa não gosta de trabalhar com resultados imediatos, né? Eu digo, a gente levou uma vida inteira fazendo a mesma coisa, não é do dia para a noite que a gente vai mudar, né? Então, vamos fazer pequenas modificações em longo tempo. E é verdade, ó, e de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir mudando, né? Não é aquela coisa Bah! radical que realmente. E como é que a gente faz, Vanessa, para superar, por exemplo, assim, uma alimentação que está desregulada, ou daqui um pouco como superar uma diabetes? Como é que a gente faz? Tem algo prático que a gente, quem está nos escutando, que serve para todo mundo, já pegar o caderninho e anotar essas dicas e colocar no sábado já em ação? É, acho que são 2 coisas. A primeira é realmente ter horários de alimentação. Parar de beliscar, né? Eu digo assim, tu vai fazer as tuas refeições no teu café da manhã, o teu lanche da manhã, o teu almoço, o teu lanche da tarde, a tua janta. Talvez uma ceia se tu for dormir muito tarde, mas se não precisar, tudo bem, né? E a segunda coisa, eu digo assim, é eliminar da casa da gente, porque eu digo, a gente come se a gente tem, se a gente não tiver, a gente não come, né? Eliminar esses alimentos que são muito industrializados. Eu digo que tem muitos ingredientes na formulação deles, né? Então, hoje eu questiono até o próprio pão, né? O pão de forma que a gente compra, eu não sei mais se esse nosso pão é o melhor. Às vezes o pão Sim, da padaria, feito ali na hora, ele até é melhor do que esse pão de forma. E eu digo que dura muito, né? Se a gente sim. faz o pão em casa, quantos dias ele vai durar? Uhum. No máximo 3, 4 dias, né? No verão, agora menos ainda. E como então que um pão de forma dura 10, 12 dias? Alguma coisa tem ali Uhum. Sim, né, um que talvez não seja tão bom para a nossa conservante. saúde. Uhum. Algo que não é tão saudável. Vanessa, quem quer te contratar? Onde a gente acha? Onde que a Vanessa está? Então, eu atendo o meu consultório é no Paseo, né, na sala 609. Uhum. Para fazer contato, então, para agendar o atendimento tanto no consultório quanto o atendimento domiciliar, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp.
que é o DDD é 549 9970 1505. E vocês vão encontrar bastante conteúdo ali sobre envelhecimento, sobre saúde nas minhas redes sociais, que está na Nutri.Vanessa Binotto. Tá bom. E se tu puder repetir o teu telefone, tu chegaste. Teu telefone? É 54 54 9 9 9970 9970 1505. 1505. Então é bem fácil. Então, se alguém também ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui para a rádio. Depois a gente repassa aí para a Vanessa, manda os contatos aí para ela. E, Vanessa, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no programa, né? E dizer que foi um prazer saber um pouco mais, né? Estudar um pouco mais aí, né? De coisas saudáveis, de realmente se preparar para uma velhice melhor. E passo a palavra para ti, para te se, né? Se despedir aí, dar um tchau para nossos ouvintes, né? Mas agradeço muito a tua presença. Obrigada, Daniela. Fico muito feliz realmente com o convite. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E espero, digo, o meu maior desejo, como eu escolhi essa cidade para viver, para formar minha família, digo que eu possa ajudar as pessoas que também residem aqui, né? Eu digo que é muito bom poder atender os nossos patrulhenses, o pessoal do Caraá, eu digo, entendendo um pouquinho a rotina deles, né, com humildade. Eu digo, a gente não sabe tudo, mas a gente tem muitas coisas aí que podem ajudar as pessoas a viverem bem, viverem felizes, viverem com independência, que acho que é realmente o maior desejo de todo mundo no envelhecimento, ser independente. Ah, então tá bom. Muito obrigada, Vanessa. Excelente sábado para todos os ouvintes. Um final de semana maravilhoso e coloque em prática aí as dicas que a Vanessa nos falou. Beijos, até mais. Beijo.